Boa noite, pessoal. Dando continuidade aí, nós vamos trabalhar agora com o capítulo 4, né? Que é o capítulo que trabalha com a parte de transformação lineares, tá certo? Na verdade, vamos falar primeiro do que vem a ser uma transformação. Nós trabalhamos bastante com conjuntos numéricos e lá nós demos nome para de funções. Então, quer dizer que a função ela seria uma particularidade das transformações. As transformações é tudo aquilo que relaciona os vetores de um espaço vetorial aos vetores de um outro espaço vetorial. A função, na verdade, vai associar os elementos, os números de conjuntos distintos, ou dos próprios reais nos reais, tá certo? Então, aqui nós vamos dar o nome de transformação. Quer dizer que nós vamos estar trabalhando com espaços vetoriais quaisquer, tá certo, gente? Então, dentre as transformações, aqui nós vamos trabalhar vai ser a transformação linear. Transformação linear, por definição, é uma aplicação de T de V em W, quer dizer que vai associar os vetores de V aos vetores de W, tá certo? Só que para essa transformação ser considerada linear, ela tem que seguir esses dois critérios. Ela tem que transformar soma em soma e por escalar em escalar vezes a transformação. Então, nós vamos ter que ter, para que uma transformação seja considerada linear, nós temos que ter T de U mais V é T de U mais T de V. E T de alfa vezes U é alfa vezes T de V. Isso qualquer que seja U e o espaço vetorial V, e qualquer alfa pertencente aos reais. Lembrando sempre que tanto T de U quanto T de V, ela pertence a W, tá certo, gente? Então, tanto um quanto o outro. Nós temos 4 observações lineares. A primeira, ela diz o seguinte: se a transformação associar elementos de V a elementos de V, essa transformação ela é chamada de operador linear. Neste caso, o nosso W vai ser o espaço vetorial V também. Então, vai ser T de V em V, tá certo? Em toda transformação linear, a imagem nula de V é associada à imagem nula de W. Quer dizer que T de elemento nulo de V está associado ao elemento nulo de W. Aí no livro tem a demonstraçãozinha, vocês podem estar acompanhando, tá certo? Uma matriz M por N, ela sempre determina uma transformação do Rn ao Rm. Então, quer dizer que note, primeiro, que o número de linha da matriz é, na verdade, a dimensão do W. E o número de colunas da matriz é a dimensão de V, do primeiro espaço vetorial. Da mesma forma, nós temos que uma transformação do Rn ao Rm, ela sempre pode ser representada por uma matriz. Nós vamos ver lá na frente, onde nós vamos associar a matriz da transformação, em que essa transformação ela pode ser representada por uma matriz, o que vai facilitar nas operações, entendeu? Agora nós vamos ver as propriedades. Nós vimos aquelas observações e nós temos duas propriedades. A transformação linear apresenta duas propriedades. A primeira propriedade ela diz o seguinte, que T de V em W for uma transformação linear, então T de A1U mais A2V vai ser igual a quanto? A1T de U mais A2T de V para qualquer que seja U e V, e A1 e A2, A1 e V pertencente a V e A1 e A2 pertencente aos reais. Note que essa propriedade, essa primeira, na verdade, ela junta aquelas duas as duas definições de transformação linear. Se você, ao invés de querer usar aquelas duas transformações, somar soma em soma e produto por escalar em escalar vezes a transformação, você pode usar essa primeira propriedade. Se você conseguir provar isso, quer dizer que a transformação também vai ser linear, tá certo? Então, outra coisa que ele acha interessante é o seguinte, essa outra propriedade ela é muito importante, porque se você tem as bases
que o espaço vetorial V, e sabe qual é a imagem de todos os vetores, automaticamente eu posso definir, posso escrever ela através da sua lei de formação. Como que você vai fazer? Então, todo vetor que pertence a V, ele tem que ser escrito como combinação linear da base igual a 1 vezes V2 mais. Se V é igual a essa soma, então quer dizer que a imagem de V, T de V, de T de A1V1 mais A2V2 mais ANVN. Que aí você vai aplicar a primeira propriedade e dali você vai ter que T de V é igual a 1V1 mais A2T de V2 mais ANT de VN. Como nós sabemos o valor de T de V1, T de V2, T de V3 e, consequentemente, também da equação anterior, nós sabemos os valores de A1, A2 e AN, automaticamente nós vamos escrever T de V e encontrar a lei de formação da transformação linear. Bem simples, não é muito complicado, tá certo, pessoal? Então, fique atento que tem bastante exercício sobre essas propriedades aqui. Encontrar a lei de formação da transformação linear, conhecendo a imagem dos vetores da base de V. Conta. Primeiro, encontrar o valor de A1, A2, A3, jogar tranquilo, tá certo? Transformação linear, vamos ter duas partes muito interessantes, que é o núcleo da transformação e a imagem da transformação. O núcleo da transformação, ele é o quê? O conjunto de todos os vetores de V que estão associados ao elemento neutro de W, tá certo? Então, é um conjunto de todos os vetores de V que estão associados ao elemento neutro. O núcleo pode ser representado por N de T ou Q de T. Nós vamos usar mais N de T. N de T é o conjunto dos vetores de V, tal que T de V é igual ao vetor nulo. Nós sabemos que o núcleo está contido no espaço vetorial V e o núcleo do conjunto vazio. Por quê? Porque, pela definição, nós vimos anteriormente que sempre a transformação linear ela vai associar o de V ao vetor nulo de W. Então, pelo menos um elemento o núcleo vai ter, que é o vetor nulo de V, tá certo? Nós temos aí as propriedades do núcleo. O núcleo de uma transformação linear é um subespaço vetorial de V. Lá está demonstrado para vocês no livro, vocês podem verificar. Uma transformação linear T de V em W injetora, se somente se o núcleo da transformação ela for igual ao vetor nulo. Só tiver o vetor nulo como núcleo da transformação, tá certo? Isso quer dizer o quê? Quando que uma função é injetora? Quando valores diferentes de V está associado em vetores diferentes de W. E isso só vai acontecer quando o núcleo da transformação for apenas formado pelo vetor nulo. Tá certo, gente? Depois do núcleo da transformação, a imagem. Se o núcleo é um subespaço de V, a imagem ela vai ser um subespaço de W. E a definição da imagem é o seguinte: é o conjunto de todos os vetores de W que são imagem de pelo menos um vetor de V. Então, são o conjunto dos vetores que são imagem de algum vetor de V. Tá certo? Representa por imagem de T, a imagem de todos os vetores de V. Tá certo? A imagem de V é o conjunto dos elementos de W, tal que T de V é igual a W para algum V pertencente a V. Tá certo? A imagem está contida em W e a imagem é diferente do conjunto vazio. Por que a imagem é diferente do conjunto vazio? Porque o vetor nulo é igual a T do vetor nulo. Quer dizer que o vetor nulo de V está sempre associado ao vetor nulo de
W, tá certo? Nós temos duas propriedades, assim como no núcleo. A primeira propriedade diz o quê? Que a imagem de uma transformação é um subespaço de W. Já tinha até antecipado isso para vocês. E segundo passo é que se a imagem é igual ao próprio W, então nós dizemos que ela é sobrejetora. Quer dizer o quê? Que de W de V. Isto é, então existe pelo menos um dado que faz essa associação. Tá certo? Então aí nós temos essa parte da definição. Aqui nós temos muito interessante. Tem, na verdade, um teorema da dimensão e tem um corolário, os corolários que são a consequência imediata dos teoremas. Tá certo? Esse teorema é muito importante na hora de resolver transformações. Porque ele diz o seguinte, ó, seja V um espaço de dimensão transformação linear. Nós dizemos que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão de V. Então, se você pegar a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, ela vai ser igual à dimensão de V. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer, se você tem, por exemplo, se o núcleo, a dimensão for zero, quer dizer que o único elemento dele for o vetor nulo, então nós dizemos que a dimensão é zero. Nesse tiver a dimensão 2, a imagem tem dimensão 2. Se tiver a dimensão 3, tem a dimensão 3, tá certo? Então, se o núcleo, por exemplo, tiver a dimensão 1 e a dimensão 3, então a imagem tem dimensão 2. Então, nós podemos fazer essa abreviação, porque sempre é mais tranquilo a gente encontrar a dimensão de V, que geralmente já está explícito lá na definição. Aí, com isso, você encontra a dimensão do núcleo e depois você vai ter uma definição de qual vai ser a da imagem, que geralmente vai ser a mais difícil, mais complicada de encontrar, tá certo? Então, desse teorema, nós temos os colorados forem iguais, então T é injetora se somente se T é sobrejetora. Quer dizer que se as dimensões de V e W forem iguais, então se ela for injetora, automaticamente é sobrejetora. Se ela é sobrejetora, ela é injetora. Porque se ela for injetora, a dimensão é zero, certo? Então a dimensão da imagem é igual à dimensão de V, que na verdade a dimensão de V é de W. Então vai ser sobrejetora. E se ela for sobrejetora, quer dizer que a dimensão dela é igual à dimensão de V. Então a dimensão de N é zero, então ela vai ser injetora. Se a dimensão de V e W forem iguais e T é injetor, T vai transformar base em base. Isto é, quer dizer, se você tiver uma base qualquer de V, se você encontrar a imagem delas, a imagem desses vetores da base, vão ser também base de W, tá certo? Então, as imagens da base de V vai ser base de W, tá certo, gente? Então, é isso que ele diz. Isso chama-se de isomorfismo do espaço vetorial V, tá certo? Eu esqueci de passar aqui, gente. Isomorfismo do espaço vetorial V, o espaço vetorial W, quando que eles são isomórficos? Quando eles tiverem uma bijeção. Quer dizer, se eles tiverem uma bijeção, se eles forem bijetora, então automaticamente a dimensão de V é igual à dimensão de W. E por definição que foi dada anteriormente, se você tem dois espaços vetoriais com a mesma dimensão, eles são considerados isomorfos, quer dizer que eles vão manter as mesmas operações, tá certo, gente? Então é isso que eu queria passar para vocês.